Olá, eu sou a Patrícia. Oi, eu sou o Everton. Nós fazemos parte do Ministério de Missões, aqui da Igreja Presbiteriana da Cidade das Artes. Nós agradecemos a sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Oi, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Então, nós recebemos algumas perguntas para serem feitas para você, então a gente pode começar, né? Joia. Vamos lá. Primeira delas, você é uma missionária, né? Isso. Eu sou missionária da PMT, já estou no preparo já faz 4 anos e esse ano eu entrei oficialmente no quadro de missionários da PMT. Bom. E a gente também gostaria que você comentasse um pouquinho sobre você. Tá certo. Eu sou missionária de base aqui na PMT, eu atuo no departamento de base, porque nós temos uma base aqui no Brasil que controla e que auxilia todos os missionários que estão espalhados pelo mundo. Então, a base acontece em São Paulo, no escritório em São Paulo. Então, ali eu atuo no departamento de comunicação da base. E nós temos vários outros departamentos, tem o de treinamento, o de mobilização e outras pessoas que trabalham ali para poder auxiliar os missionários que estão no campo. E sobre mim, já tenho caminhado com a PMT há 6 anos, eu comecei como voluntária lá na agência, na parte de comunicação, e aí foi quando eu comecei a me envolver mais com missões e comecei o meu preparo missionário. Sou jornalista de formação, me formei em 2014 e sempre quis trabalhar, utilizar a minha profissão em prol do reino e unir as duas coisas. Então, quando eu me formei em jornalismo, sempre quis trabalhar na igreja, então ampliei a minha visão para missões e comecei a me envolver com missões também na área de comunicação. Então, ali na agência, a gente cuida da comunicação dos missionários, o contato deles com as igrejas e também o contato das igrejas com os campos, né? Meu projeto específico é de aproximar a igreja do campo missionário, ser essa ponte para que eles conheçam o que tem sido feito de missões que a igreja presbiteriana tem feito, porque às vezes a gente quer se envolver, mas não sabe como, porque faltam informações. Então, a área de comunicação ela é muito importante por conta disso, para que as pessoas, assim como vocês estão fazendo agora, possam conhecer mais do trabalho. Então, eu fico muito feliz desde sempre, desde que me formei, conseguir conciliar essa parte da comunicação e aplicar isso no reino, né? Você teve que fazer algum curso específico para trabalhar na PMT? Então, para você se tornar missionário da PMT, eles têm alguns pré-requisitos, que você tem que ter uma formação teológica e uma formação missiológica. Então, em 2015, eu fiz o CFM, que é o curso de formação missionária da PMT. É um curso que prepara os missionários para os campos transculturais. Então, nós temos aula de antropologia, ferramenta, parte de teologia bíblica de missões. Então, foi 1 ano de formação. E a minha parte teológica eu fiz no Instituto Bíblico, no IBEL, para poder... A gente tem que ter também essa parte teológica para atuar no campo. Então, hoje eu sou formada em jornalismo e tenho essa formação de missiologia e de teologia também. Obrigada. E o que é a PMT? Quais são os objetivos específicos? Certo. A PMT ela é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Então, ela é o órgão responsável da nossa igreja presbiteriana de enviar os missionários para os campos transculturais, sejam eles fora, né, ou também dentro do Brasil, em realidades interculturais aqui no Brasil. Então, a função dela é conscientizar as igrejas, mobilizar e treinar missionários que vão poder atuar nos campos transculturais, respeitando as peculiaridades de cada povo, respeitando a língua, mas para propagar a fé reformada em campos onde a igreja não chegou. Então, ela é responsável por gerenciar e enviar esses missionários para os campos transculturais. Obrigada. E qual que é a função de uma agência de missões? Certo. A agência de missões ela não veio para substituir a responsabilidade da igreja com missões. Na verdade, a gente trabalha juntas, porque a função de enviar um missionário para o campo ela é da igreja, ela é uma responsabilidade da igreja. É a missão da igreja de se propagar o evangelho
diversas regiões e aonde o evangelho ainda não chegou. A agência, ela vem para auxiliar a igreja nessa responsabilidade, porque às vezes a igreja ela não tem a capacidade assim, de treinar um obreiro de uma forma mais específica para atuar nos desafios do campo, ou de gerenciar ou de cuidar integralmente de um missionário no campo. Então, a agência, ela vem para suprir essas necessidades, ela não é concorrência, tanto é que a gente fala, a gente não envia ninguém, é a igreja que envia, você faz uma parceria com uma agência para ela te auxiliar no campo. Então, hoje, por exemplo, a PMT, ela auxilia os missionários na parte de dar todo o suporte financeiro aqui no Brasil. Então, por exemplo, as igrejas que enviam ofertas, muitas passam pela PMT para ser distribuída pelos missionários, do cuidado integral do missionário, de saber como ele está, a parte espiritual, a parte de saúde, a parte emocional. Então, tem todo um respaldo aqui, a gente faz parceria com programas com planos de saúde também, para abençoar o missionário, todas as questões documentais, se o missionário vai para o campo, acontece alguma coisa aqui, a PMT é quem vai auxiliar nessa parte documental também. E sem falar na parte de treinamento, né? A gente oferece um treinamento específico para os missionários que estão para atuar, que hoje o mundo ele é muito mais difícil do que já foi. Então, atuar nos campos é muito mais complicado. Então, você precisa de um treinamento específico, né, para isso. Então, a igreja, ela envia, ela conhece o seu candidato, né? Ela sabe do seu missionário, acompanhou ele. Então, ela envia, porque ela acredita no chamado específico daquele missionário para ir para um campo, um trabalho específico. Então, ela que vai enviar, ela que vai dar aquele suporte financeiro, ela que vai dar o acompanhamento, mas ela envia para uma agência para poder auxiliar e minimizar as questões dele no campo, para que ele consiga estar lá integralmente para se preocupar com o projeto dele, e aqui a agência se preocupa com outras questões secundárias, mas para manter ele naquele campo. Então, a PMT é como se fosse um intermediário entre as igrejas e os missionários que estão nos campos. Isso mesmo. Bom. Essas perguntas que a gente está te fazendo foram feitas e elaboradas pelos nossos irmãos, né? E nós iremos apresentar aqui na Escola Dominical para eles. E uma delas é essa daqui. Qual é a filosofia de missões entre a agência? Certo. Hoje, a PMT, ela, por ser uma agência denominacional, então ela é uma agência da Igreja Presbiteriana, hoje a responsabilidade dela é de enviar missionários presbiterianos. Então, você precisa, uma das filosofias de missões você tem que ser da nossa denominação para o campo, e para atuar em um campo transcultural. Então, se você for para fora, é transcultural, mas se você quer trabalhar aqui no Brasil, tem que ter uma peculiaridade intercultural ali, porque senão você pode ir para outra agência, como a JNE, que cuida de plantações de igreja. Então, uma da filosofia da PMT é trabalhar com características transculturais. Então, é aqui dentro do Brasil, mas povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ou comunidades hispânicas, comunidades de imigrantes. Tem que ter um preparo específico diferenciado de uma plantação de igreja, por exemplo. E uma outra característica é que de você, quando você vai para um campo, você tem que respeitar também as peculiaridades daquela cultura. Então, você tem que passar o evangelho da forma correta e com uma contextualização, respeitando a cultura daquele povo que você está trabalhando, porém sem minimizar os conteúdos básicos do evangelho, sem minimizar a verdade do evangelho, mas precisa ter esse cuidado com a língua, pregar o evangelho na língua daquele povo, apoiando a cultura, entendendo ali a cultura deles, para não passar por cima também daquilo, porque a gente entende que Deus ele é acima da cultura, então ele consegue se comunicar com aquele povo dentro do que ele é, né? Nós somos brasileiros e temos a nossa noção de como Deus comunica com a gente, como a igreja funciona aqui, mas é diferente, às vezes, em outras áreas do mundo, porque eles têm uma cultura diferente. E outra filosofia de missão é a propagação da fé reformada numa outra cultura, num outro país. Então, se você vai para uma região que já existe, especificamente não existe uma igreja presbiteriana, mas existe uma igreja parceira de fé reformada, então é possível você fazer uma parceria.
caso você vá para uma região que já existe. Mas se não, é você começar um projeto de plantação de igreja respeitando a fé reformada. E uma outra característica, só falando que não é a filosofia de missões da PMT, mas está inclusa, que é a filosofia de missões da nossa IPB. E uma das características dela é o de apoio às missões da nossa denominação, com 54% das verbas destinadas à Igreja Presbiteriana, ela investe, ela torna para as autarquias de missões da própria igreja. Então, isso é muito importante para a gente entender a importância do dízimo e a importância das ofertas, porque a nossa igreja ela é uma igreja missionária, porque ela investe 54% daquilo que ela arrecada, ela reverte para as autarquias de missões. Então, é também uma filosofia da nossa igreja e indiretamente da PMT. Exatamente. E agora eu também gostaria que você comentasse um pouco as áreas de atuação da PMT. Certo. Hoje a PMT ela tem trabalhado em diversas áreas de atuação, com diversos profissionais e diferentes áreas, na verdade. Então, hoje a gente tem evangelização, trabalhos e projetos de evangelização, de discipulado, de plantação e revitalização de igreja, treinamento de liderança, formação teológica. Então, nós temos institutos e seminários que estão sendo formados, criados em outros países também. Tem muitos profissionais em ação, então, profissionais da área da saúde, profissionais da educação que trabalham com isso lá diretamente no campo e através dessas áreas eles servem, então, projetos de enfermagem, projetos de terapia ocupacional, escolas que são formadas também com princípios cristãos para poder alcançar o povo nativo, sem falar em viagens de curto prazo também, que tem atendimentos médicos, odontológicos, para poder suprir também essa demanda dos campos, das necessidades sociais que tem. Temos também trabalhos com refugiados, diante dessa crise também dos refugiados, que é algo mundialmente conhecido, que já temos reflexos aqui no Brasil, e sem falar também nos campos de refugiado no Oriente Médio, temos missionários que estão trabalhando e atuando nessa área também. E temos também projetos de profissionais que trabalham com geração de renda, criando alguns projetos para que a população local tenha renda para se manter, e ali, através da amizade, do relacionamento, eles conseguem começar um projeto de evangelização e discipulado. Isso é muito legal para a gente ver que todo mundo consegue ser um missionário e atuar exatamente na sua área de formação, né? Os campos são muito carentes, precisam de pessoas que estejam dispostas a servir. Então, não é só aquele básico que a gente acha que tem que ser pastor, mas que qualquer um consegue, com preparo, consegue atuar no campo. Então, temos sim plantação e revitalização de igreja, discipulado, formação teológica, mas temos também projetos na área da saúde, projetos na área da educação, na comunicação, diversas outras frentes de trabalho, com um único propósito, como ferramentas de evangelização no país. Muito bom. E eu acho que também é importante você comunicar, caso alguém queira mais informações de como eles podem participar dessas ações, né? Qual e-mail eles podem entrar em contato com vocês para saber mais dessas informações? Certo. Hoje a gente tem vários canais de comunicação que vocês podem entrar em contato e saber mais informações sobre o que tem acontecido de missões da nossa APMT. Então, temos o site, que é www.apmt.org.br. Lá você vai encontrar como ser um missionário, os pré-requisitos para você se envolver, projetos de curto prazo, caso você tenha a oportunidade de doar suas férias para ir para algum campo servir também. Como você ser um mobilizador e você mobilizar a sua igreja local para ser mais envolvida com a obra missionária. Acompanhar de perto os nossos missionários também, porque temos as cartas missionárias lá no site. E também as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. No Instagram, praticamente quase todas as redes é o mesmo nome, que é APMT, @APMTIPB. Você encontra lá as nossas redes, você pode entrar em contato com a gente também. Ou através do e-mail, que é apmt@apmt.org.br. Qualquer um desses canais que vocês entrarem, a gente vai estar lá disponível para tirar suas dúvidas e passar maiores informações também.
Legal, assim, todo mundo consegue ter o acesso a vocês de forma fácil, né? De vários canais. Sim. É até legal, a gente está com uma novidade no nosso site agora, assim que você entrar no site, você descer mais embaixo, tem para você receber nossas newsletters. Toda segunda-feira, se você cadastrar lá o seu e-mail, você vai receber informações da PMT, então com cartas, artigos, notícias dos campos missionários para você se integrar mais da obra missionária. Hoje está mais fácil ainda você ter contato com os missionários, né? É só a gente procurar assim e manter contato que a gente acaba descobrindo mais coisas sobre eles, como orar e como se envolver também. Você falou também no começo um pouquinho, né, da sua atuação, mas o que você faz exatamente? Você poderia falar um pouquinho? Claro, eu atuo como missionária de base, como eu falei, eu tenho a formação em jornalismo. Então, ali na PMT, a gente cuida da revista Alcance, que é uma revista que a gente tem trimestral, então são 4 revistas por ano que a gente produz, informando sobre os campos missionários, notícias. É um material, é um conteúdo de missões assim muito rico. Então, quem tiver a oportunidade de fazer essa assinatura para conhecer, você vai conhecer mais sobre os campos, sobre as realidades de cada país, ter essas informações. Então, a gente produz essa revista. Cuido também das redes sociais da PMT e também de todos os canais. A gente entra em contato com os missionários e auxilia eles na comunicação deles para com as igrejas também. Então, todo o conteúdo que eles mandam para a gente reverte de informações para as igrejas. Produzimos matérias também para as sociedades internas. Então, temos o jornal presbiteriano, para a revista da SAP, às vezes a gente envia informações também. Estamos na rádio da IPB, então, toda terça-feira tem um programa de missões lá, de vez em quando a gente também participa do programa lá. E agora a gente está com as lives na nossa rede social. Então, toda quarta e sexta e sábado a gente tem feito live com os nossos missionários. E eu também, junto com outra missionária, a Emma, a gente entrevista os nossos missionários. Então, dentro da comunicação hoje, a gente tem muito para servir. Ela é uma ferramenta muito importante hoje, então, e principalmente no campo missionário, principalmente numa agência de missões. Para quem não conhece uma agência, ela é como um escritório, então todas as áreas são bem-vindas para servir. Então, a gente tem pessoas lá de diversas áreas, a gente até precisa de mais gente que queira trabalhar numa base missionária, porque a gente precisa de design, a gente precisa de editor de vídeo, a gente precisa de pessoas que trabalham na área de administração, de contabilidade, de quem trabalha na área de psicologia também, para atender alguns dos nossos missionários, a parte de relações públicas, tudo são áreas que dá para se servir dentro do escritório e que serve muito aos missionários. Então, particularmente, eu sempre quis servir a igreja, desde a minha formação, isso era algo que eu sempre quis. Então, quando eu conheci a PMT na faculdade, e eu vi, não, é aqui que eu quero me envolver mesmo, foi quando começou o meu chamado missionário, através mesmo das cartas missionárias. A minha função no começo, quando eu estava voluntariando, era receber as cartas, corrigir, postar no site, divulgar para algumas igrejas, e o testemunho dos missionários na carta era algo que me motivava muito, que me incentivava. Então, foi quando eu decidi que eu queria realmente servir em missões, e eu sou muito grata de poder unir a comunicação junto com a obra missionária e poder mobilizar pessoas e contar às pessoas o que tem sido feito e o que ainda precisa ser feito em missões. Então, particularmente é isso. Toda a parte de comunicação da agência e dos nossos missionários passa pela base, e eu e outras pessoas dentro do departamento cuidamos disso. Legal. E qual que é a importância de uma igreja se manter fiel com uma parceria com um missionário? Certo. A principal importância que eu vejo dentro da parceria é porque ela é uma verdade bíblica, né? A gente tem vários exemplos na Bíblia que falam sobre isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, sempre quando ele ia fazer as suas viagens missionárias, e até mesmo depois quando a gente vê nas cartas, não só em Atos, mas a gente vê nas cartas, ele sempre envolvia a igreja na obra que ele estava realizando. A gente vê o apóstolo Paulo como alguém muito gabaritado, que poderia sozinho, né? A gente acha que ele poderia sozinho fazer o trabalho que ele faz, mas não, ele entende a autoridade da igreja e ele sabe da responsabilidade que sozinho ele não conseguiria. Então, por exemplo, a gente vai ver, tem um versículo
em Coríntios que Paulo fala para a igreja que nós somos cooperadores de Deus. Ele chama a igreja de cooperadores. Então, era de participar junto, de cooperar junto. Então, a missão, ela é da igreja e ela precisa ser coparticipante disso, e é uma ação do missionário, é uma ação da igreja, né? Não existe, é uma mesma missão com diversas frentes de trabalho. Então, a parceria, ela é algo bíblico, porque é Deus que chama a igreja para coparticipar do seu trabalho. A gente vê que a parceria missionária, ela é uma responsabilidade, mas também um privilégio, porque se existe uma só missão, é um privilégio servir a Deus, seja na retaguarda, seja na linha de frente. É a mesma missão, então é um convite de Deus para a igreja coparticipar da sua obra. E tem um texto muito legal de Atos também, que quando a igreja envia Paulo e Barnabé para a obra, para as viagens missionárias lá de Atos, juntos eles impõem a mão, oram e enviam Paulo e Barnabé. Então, a gente vê ali que é um ato de parceria mesmo. Eles enviam os missionários, envia Paulo e Barnabé para realizar o trabalho. Então, não é algo que se faça sozinho. Então, a importância da participação da igreja na obra missionária é porque é uma verdade bíblica que precisa ser feita por ela, porque a missão, ela é da igreja, ela não é da agência, ela não é do missionário, ela não é do seu pastor, ela não é do líder, mas ela é da igreja de forma geral, é uma responsabilidade da igreja. Então, quando ela envia um missionário, tem uma parceria ali, tem uma responsabilidade de andar junto, né? Você não terceiriza a missão para o missionário que está lá no campo, né? Mas não, é a igreja daí de São Paulo que tem uma plantação de uma igreja na França, que tem uma plantação de uma igreja em Guiné-Bissau, é um braço da igreja ali. Então, essa parceria precisa acontecer e ela é contínua, porque o missionário não faz nada sozinho, não faz a obra sozinho, e a igreja também não faz a obra sozinha, ela precisa do corpo, né? E aí, dentro desse corpo, existem os missionários, que têm um chamado específico, e existe a igreja que ficou para sustentar e segurar as cordas ali na retaguarda. Nós gostaríamos também que você citasse alguns impactos quando deixa de ter essa parceria com os missionários. Sim. Bem, o principal impacto é que, se a gente falou que a parceria, ela é uma verdade bíblica, o impacto negativo disso é que você, como igreja, não está cumprindo uma verdade bíblica. Então, quando você deixa de ser parceiro de um missionário, quando você não faz a obra juntamente com ele ou não envia, você está descumprindo uma missão que é da própria igreja mesmo. A missão dela não é um fim em si mesma, é de fazer missões, tanto aqui quanto nos confins da terra. Então, você está descumprindo o mandamento. E quando você não é fiel numa parceria, a gente vê isso como um ato de... Você não está cumprindo com uma responsabilidade que ou você, às vezes você não teve desde o início, ou você começou e parou. Então, é uma verdade bíblica que você precisa continuar cumprindo. E impactos, assim, que a gente pode ver mais práticos na vida do missionário é que o missionário está lá contando com a sua oferta. O missionário, ele tem a vida dele, ele está no campo, ele tem as despesas, ele tem uma família, ele tem uma vida ali que ele tem que continuar, e quando uma oferta não vem, ele vai ter que deixar de contar de você ali no momento que ele mais precisava. Então, da mesma forma, se seu salário não cai no final do mês, os impactos negativos financeiros você conhece, porque você não tem o dinheiro que você está contando, vai ter um impacto negativo muito forte na sua dinâmica familiar, na sua rotina familiar. Mas o sustento, ela não tem a ver também só com o dinheiro. Você que envia um missionário, mas não o acompanha, tem também um impacto emocional nisso, né, de relacionamento. O missionário, ele fica sozinho no campo, já tem muitos impactos ali na vida dele, com a língua que ele teve, de largar a família, de deixar tudo para trás, ele está sozinho, a solidão. Então, quando você não se relaciona, você não preocupa saber como está o seu missionário, como estão os filhos dele, o
que ele está passando, se emocional e fisicamente, você abandona alguém ali no campo. Isso é muito solitário também. Então, a gente vê que é importante essa fidelidade, primeiro a Deus. Você saber que a sua parceria é um ato de fidelidade a Deus. E aí, consequentemente, isso vai atingir positivo ou negativamente o missionário. Tem um versículo que diz, do apóstolo Paulo, que é bem bonito e que diz assim, em Filipenses 4,18. Paulo falando para a igreja de Filipenses sobre a oferta que ele tinha recebido de Epafrodito. Ele fala, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo está dizendo aqui que a oferta missionária que ela recebeu ali de Epafrodito é um sacrifício de adoração a Deus. Então, a oferta, ela é uma adoração a Deus. Então, quando a gente deixa de cumprir isso, a gente está deixando de cumprir uma responsabilidade e de perder uma oportunidade de adorar a Deus também através da nossa oferta missionária, através do nosso comprometimento com outro missionário. Muito bom, isso mesmo. E também lembrando da importância da oração, né? Nós sempre temos que nos lembrar dos missionários em oração. Sim. Muitas vezes, no momento que você envia um missionário, é muito comum as igrejas estarem mais fervorosas, se lembrando dos missionários, né? Mas devem se lembrar sempre, né? No decorrer de todo o período que ele estiver no campo, é muito importante também que as igrejas se lembrem em oração, né? Sim, a parceria missionária ela é muito mais abrangente do que diminuir ela só em oferta, né? Só em dinheiro. Você precisa orar pelo seu missionário, você precisa se relacionar com ele, você precisa saber como ele está. A oração é muito importante porque ela que a gente crê nisso, que a oração é que sustenta a igreja, que sustenta a obra missionária, e juntamente com a oferta também. Então, assim, é um combo que a igreja precisa ser fiel, né? Não somente nas ofertas, mas principalmente também nas orações e no contato com o missionário. A gente também gostaria que você comentasse um pouco sobre a campanha de oferta emergencial que a PMT lançou. Sim, a campanha de oferta emergencial foi até antes mesmo dessa crise da pandemia, porque foi por conta da crise cambial, na verdade, porque o dólar e o euro aumentaram muito. A gente pode ver isso, né, que já está mais de R$6. E isso tem um impacto direto no sustento dos nossos missionários, então, que vivem no exterior e trabalham com câmbio, né? Então, a Igreja Presbiteriana, junto da PMT, levantou essa oferta para tentar angariar fundos para os nossos missionários que tiveram praticamente o seu sustento cortado pela metade, né? Então, se eles foram para o campo com, vamos supor, 100% do que eles precisavam, mas eles fizeram a cotação com dólar a 4, com euro a 4 e pouco, agora que está em 6 e crescente, isso tem um impacto muito grande na rotina deles e no sustento. Então, a gente fez essa campanha da oferta emergencial para levantar uma oferta por agora mesmo, para auxiliá-los durante essa crise da alta do dólar e do euro. A gente tem estado feliz que muitas igrejas já têm participado e têm abençoado os nossos missionários, e a gente ainda convida mais pessoas a participarem também, a gente sabe que está todo mundo em crise, que está uma situação muito difícil para todo mundo, mas Deus não está em crise e a missão não parou. Então, para que Deus também esteja abençoando a gente, para que dessa forma aqui a gente consiga também abençoar os nossos missionários que estão longe, porque eles estão numa crise muito maior, porque eles vivem de ofertas aqui do Brasil, em real, e o real está bem desvalorizado, então isso para eles lá é uma baixa de quase 50% do orçamento. Então, se a gente for ver hoje cortes que a gente vive aqui de 50%, isso tem um impacto muito negativo. E eles longe, isso também tem um impacto bem maior na vida deles lá. Então, essa campanha é para isso, para levantar recursos emergenciais para os nossos missionários que estão dependendo do câmbio do euro e do dólar. E como a gente está falando de oração também, né? Acho importante que todos nós, nesse momento de pandemia, possam orar pelos missionários
e pela agência, né, presbiteriana. Então, eu queria que você falasse se você tem algum pedido de oração, que você se lembre de algum missionário específico, para que a igreja possa orar. Uhum. Lembrando de pandemia, um pedido especial é pela família do Ronaldo Lidório, que tem enfrentado essa crise na saúde na sua família. Eles já estão se recuperando, graças a Deus, a igreja tem orado. Então, continuar orando pelo restabelecimento da saúde deles. Continuar orando pelos nossos missionários e candidatos que tiveram imprevistos, não aqui no Brasil, e precisam voltar para o campo, e por conta dos aeroportos estarem fechados, eles não conseguiram voltar para o campo, então eles estão aqui também em quarentena no Brasil. Então, para que Deus abençoe também toda essa situação e os abençoe aqui no Brasil, para eles conseguirem voltar logo para o campo. Então, temos muitos missionários que precisam retornar ao campo e que ainda não conseguiram. Também queremos pedir oração para os nossos missionários que estavam em vista de ir para o campo para começar um projeto, então estavam em processo de levantamento de recursos junto às igrejas, mas por conta da quarentena as igrejas estão fechadas, eles estão parados, então o projeto deles vai ter esse atraso e eles não vão conseguir irem para o campo iniciar um projeto. Então é para os que já estão no campo e não conseguiram voltar, e para os missionários que iriam partir para os campos agora e por conta da quarentena não conseguiram e não conseguem parcerias porque as igrejas estão fechadas e também não conseguem ir para os campos. E o nosso pedido assim é continuar orando por essa crise emergencial no sustento dos nossos missionários, para que mais pessoas que tenham condição possam doar para ofertar para os nossos missionários, para que eles não tenham um impacto tão grande na vida deles lá. É uma forma de minimizar, porque a gente sabe que a diferença cambial é muito grande e o real está desvalorizado, mas é uma forma de minimizar. Não vai suprir, mas vai minimizar essa situação deles. E também a gente ora por mais missionários e vocacionados, porque os campos estão cheios, precisando ser de trabalhadores, a gente precisa de muitos novos missionários que trabalhem com indígenas, precisamos de missionários que atuem na base, precisamos de missionários também para atuar na América Central, que é um novo campo que a gente gostaria de abrir, e também nos países perseguidos. Então, que Deus levante novos missionários. Você que está aí nos assistindo e tem sentido esse chamado, procure a PMT, saiba como começar o seu projeto, o seu preparo, porque precisamos sim de mais missionários de todas as áreas, de tanto profissionais quanto para atuação também. E também orar por mais igrejas parceiras. Hoje são praticamente as mesmas igrejas que são parceiras de quase todos os missionários, e isso causa um inchaço muito grande nas igrejas, então a gente precisa de novas igrejas entrarem em parceria com os nossos missionários, porque se a gente ora por mais pessoas para a sua obra, e a gente ora para que todos os povos venham a conhecer a Deus, isso traz uma responsabilidade para a gente. Então, é uma responsabilidade de envio, uma responsabilidade de sustento e uma responsabilidade de parceria. Então, precisamos ter respostas das nossas próprias orações. E por toda essa situação, né, que tem impactado de uma forma muito grande as igrejas e a obra também. Amém. Muito, muito bom o nosso bate-papo. E nós agradecemos novamente por você ter aceitado o nosso convite para falar um pouquinho aqui sobre a APMT. Que Deus continue abençoando muito a sua vida, te usando muito nesse ministério. E nós vamos certamente orar por esses pedidos que você também colocou aqui, apresentou aqui. Novamente, nós agradecemos a Isabela Silveira por essa conversa e nós encerramos aqui a nossa live. Tchau, muito obrigada, Isabela. Tchau, obrigado. Deus abençoe. Eu agradeço muito a oportunidade também de estar falando à igreja e de poder, de certa forma, mobilizá-los para a obra missionária, esclarecer algumas questões, tirar dúvidas, porque a igreja pode muito abençoar ainda em missões e às vezes falta informação, então estamos aqui para abençoá-los. E depois, quem quiser saber mais, pode me contactar, você pode procurar o pessoal aí que tem o meu contato, tem o meu e-mail, meu WhatsApp, para conversarmos mais sobre missões, ou se você quiser saber como servir, ou sobre conhecer também mais o meu projeto, meu ministério, aquilo que eu tenho feito, orar especificamente por mim e pelo meu trabalho,
também pode entrar em contato e estamos felizes em poder abençoá-los dessa maneira aqui na igreja. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Um abraço. Tchau.